galera, eu sou o Thiago bem. Tava aqui ó, na minha casa, ó, sentado na minha cadeira, vendo um vídeo da Estante que Fala, que é um canal aí de um cara muito legal. Daí tava mexendo aqui no meu estante livre, né, analisando aqui meus artigos do Sonic, ó. Eu pensei, se eu pegar os livros ó, aqui do FNAF, do Frides, fazer uma tier list. Eu não vou utilizar nenhum site, eu vou tier listar dando notas de 0 a 10 para cada história. Ai, nossa, esses 500 páginas. Então, bora lá, né? Começar essa bomba. Bem, vamos começar logo, né? Então, já aproveita, deixa o teu like, se inscreve no canal e let's bora. Os prateados, ó, Silver Eyes. Esse livro aqui parece ser bem velho, meu, aqui, ó. 2018, essa bomba. E acho que desmarquei a pá. Mas eu tava dando uma relida, porque faz tempo que eu li esse livro, não esqueci a história. Que assim, ó, esse livro aqui parece uma edição bem boa da Intrínseca, ó, da Intrínseca. Escrito por Scott Calton e Kira Bray Wisley. E eu sei que o Scott Calton é muito bom em criar os jogos, só que eu tenho que dizer que esse foi o primeiro livro de FNAF já feito e o primeiro a ser traduzido para o Brasil oficialmente. E eu tenho que dizer que a sua história é muito boa, muito legal, e os protagonistas, por mais que a ideia seja muito boa, mostrar o que aconteceria se você fosse um jovem adolescente na Freddy Fazbear Pizza. Você pode sair, você não está trancado dentro de uma sala. E melhor, você ainda tem uma expansão de uma história inteira de umas muitas páginas. E assim, ó, eu sei que esse livro é enorme, entre muitas aspas. Galera, é entre muitas mesmo. Olha aqui, ó. Não, peraí, foca, mano. 367 páginas nesse livro, ó. Olha, gigantesco. Olha. Mano, minha câmera tá toda desfocada, cara. Deixa eu ver. Assim, ó. Tá melhor? Nossa, parece que eu fui pedra aqui. Mas então, assim tá, ó. Silver Eyes. Tudo bonitinho. E falando bem da história, a gente tem a protagonista, que é a Charlie. A gente tem outros personagens. O final da história é muito bom. Eu achei muito emocionante. E na minha sincera opinião, os olhinhos do Fred me deixaram muito apaixonados por esse livro. Eu daria uma nota 10 de 10. Então, ó, já temos um vencedor. Vou colocar aqui na estante, ó. Apesar que tá minha nova estante de livros, ó, que eu comprei, ó. Ó, chegou já. Você tem que montar mesmo. Próximo livro. Galera, aí quando eu cheguei nas fases Berfrentes, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou falando minha opinião do livro inteiro, mas sim de história por história. Então, no livro a gente já tem esses negócios aqui de chuvisco, tá vendo? A gente já tem Spring Bonnie aqui. E a gente já começa a história muito boa aqui, ó. Tem os negócios de par, sumário, ó, com as páginas. E eu achei esse livro bem curtinho. Tanto que na época eu li bem rapidinho. Mergulho na escuridão. A história é bem simplificada e fácil de se entender. Então, temos um Osvaldo, que é o protagonista da história, e que, bem, esse cueque vagabundo tá perseguindo ele e ele quer pegar a arma dele para colocar nos animatronic. Daí é uma história bem grande, eu acho que eu já tenho até um vídeo falando da história dele. Que é uma história muito boa e que, assim, ó, sinceramente, eu me apeguei bastante a essa história. Que pena que ela é bem curtinha, sendo que eu acho que ela tá por umas 46 páginas de duração, que significa uma história bem pequena. Mas eu me apaixonei e me apeguei bastante à primeira história. Então, ó, o Tutepit tá aprovado, nota 9 de 10. Tá, agora vamos para a próxima história. Be Beautiful, ou mesmo Ser Bonita, é uma história que conta sobre a West, sobre uma guria aí chamada de... Aqui, ó, Sarah. Sarah é essa personagem que tá aqui, ó, Sarah. Sarah é uma guria que não se acha bonita, que é muito feia, muito vaidosa, e daí ela queria ser das populares da escola. Tanto que essa história me remeteu bastante a um tipo de história estilo anos 2000, que nem Carrie, a Estranha e outras. Mas, sinceramente, gostei muito.
E eu sinceramente achei que a história é muito arrastada. Sinceramente, muito arrastada e a gente tem muito pouco sobre a gente ver uma história muito boa. Porque a gente só fica vendo uma personagem mimada em uma história arrastada. Que foi isso. Então, tipo, na minha sincera opinião, tá? Se vocês têm outra, na minha sincera opinião, tenho uma. Vocês têm as suas. Contra ninguém. Mas na minha opinião, não foi uma boa história. Vou dar uma nota para To Be Beautiful 8 de 10. Vamos na maior decadência que foi a Fazbear Frights. Contar os modos, essa história da Millie, que vai ser muito difícil de ter que falar o que ela é, cara. Porque se eu falar, mano, muita gente vai ficar falando nos comentários. Vai ficar me xingando. A Millie é emo. Durante a história inteira, ela é aquelas gurias que se veste de preto, saindo na escola toda encapuzada, que se acha estranha, que tem que tentar dar medo. E, sinceramente, a história inteira é só um drama sobre a Millie sendo uma garota chata, ela gostar de um garoto que é totalmente diferente dela e que no final aparece um animatrônico. Mas é só no final, mano. Tipo, que bem no finalzinho do livro que a história vai começar a ficar boa. E assim, daí aparece um animatrônico, que é como eu posso dizer, um Funtime Fred. Ele pega ela e ele tenta fazer ela literalmente dá várias opções de morte para ela escolher. O que significa que ele fica citando vários jeitos dela morrer para ela escolher. Porque se ela é uma garota assim, ele dá a opção de que se ela é uma garota assim, ela quer se acabar. E sinceramente eu achei muito pesado o final, sinceramente. Mas eu prefiro dizer que essa história é muito ruim. Tá? Não gostei. Achei muito ruim. Vou dar a nota 3 de 10. Deixa eu colocar na minha estante improvisada de livros. Bora pegar o próximo. Que é uma leitura que não é tão grande, mas também não é tão pequena. Tá aqui, ó. E que também tem histórias muito boas. Tá aqui, ó. Exemplo de um livro que não é grande nem pequeno e que tem histórias boas. Caçador. Eu lembro que eu li esse livro logo no início desse ano. Acho que lá quando eu tava lá na praia. Lá em janeiro. Tá assim, a história é a primeira história de caçador que, não, que edição linda. Tanto que esse é um dos meus favoritos, assim, ó, dá vontade de... Meu Deus, cara, esse livro é lindíssimo, lindíssimo, ó, edição maravilhosa da Intrínseca. Let's bora então pra história. O livro já me depara com mais uma vez esse chuvisco de tela, a gente tem essa carinha lindíssima do caçador, negócio, sumário. E bora para a primeira história. Caçador, também conhecido no inglês como Fetch, é a história de um garoto que... Qual que é o nome dele? Ah, cara, faz tanto tempo que eu nem lembro. Greg, ó, o Greg do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele é um garoto que, assim, ele tá lá na história. Ele é um garoto normal, como todos, que sei lá, garoto de 5º ano, que faz cagar, tem amigo e tudo e tal. Mas, infelizmente, algo vai dar de ruim. Tinha uma Freddy Fazbear Pizza lá na praia, lá perto da praia. Era um dia chuvoso, daí ele entrou lá. Daí tava tudo abandonado, ele achou um animatrônico. Ó, essa beleza, ó a carinha do animatrônico que ele achou. Só que o animatrônico tava desligado, ele tava lá no negócio de troféu, prêmio. Daí, do nada, do nada o animatrônico apareceu no zap dele. Começou a mandar umas conversas estranhas. E tudo que ele queria, o animatrônico fazia. O bicho era um bicho incrível. Era o Aladdin, mano. O bicho, ele literalmente... um dia ele tava querendo um chocolate. A mãe dele disse que não ia comprar. Do nada, quando ela chegou de volta, um chocolatão, daqueles gostosos, um Kit Kat, dentro da bolsa, da sacola. E daí o garoto começou. Só que as coisas ficaram muito piores. Tinha uma garota que ele gostava, que tá, tudo bem. Só essa garota era bem grande. Que ela fazia dupla. E era uma das garotas mais de boa. Que assim, ó. Se eu pudesse namorar, eu namoraria. De boa, não tem problema. Mas assim, uma garota muito boa, gentil.
e que o Greg gosta muito. Igualzinho ao Todo Mundo Odeia o Chris, né? O Greg, mano. O Greg pega o Garibaldi. Não é assim, ó. Daí a história começa a avançar. O animatrônico começa a ficar muito mais letal. E, cara, eu tenho que dizer que essa história foi muito pesada. Porque tem uma hora que o bicho ele mata um cachorro. E tem cenas muito horríveis de ler. Como a cena do dedo, a do cachorro e a da garota. Eu não quero nem tentar falar o que acontece nessa história. Vai procurar um resumo, tá? Essas 3 partes, por mais que elas mostrem algumas citações sobre o que ele faz, é muito pesado, mano. Credo, tipo, eu não aguentei, cara. É muito pesado mesmo. Solitário. E adivinha quem é que é o cara da história? Alec. Zóio, eu te desafio. Alec, ó. É o Alec, mano. O Alec, mano. O Alec, ó. Zóio, eu te desafio. É o irmão do Zóio, mano. É o Everson Zóio. Tem irmão dele aqui, ó. Protagonista. A história do Alec é que ele tem uma irmã, né? Achei que ia ter um irmão, que nem o Zóio. Mas não, ele tem uma irmãzinha chamada de Zóio. Eu vou chamar de Zóio porque sim, por mais que o nome dela não seja esse. E daí ele é um garoto que não se comporta. Daí um dia ele tava lá numa festa de aniversário da irmãzinha dele, que ia ser na Fred Fazbear Pizza. Daí ele tava muito bravo porque tava dando tudo ruim. Os pais dele era tipo, dava sermão toda hora. Parecia o guri que, sei lá, chegou na adolescência, vai tomar sermão toda hora pra crescer bem. E assim, ó, por mais que ele tomasse muito sermão, ele era um garoto mau. Só que daí ele fez um acordo com a irmãzinha dele, né? Que nem daí ele fez um acordo com o Everson Zó. Que que o Zó começaria a ser Mali. E ele teria que ser o bonzinho da história. Pra tudo ficar bonito. Só que é uma criança, cara. Uma criança de 5 anos, 6 anos de idade, eu acho. Então 7, 8. Não entende como é que funciona. Daí, do nada, ela começou a se tornar do bem e ela não conseguiu entender o direito. Então, daí, ele ficou apaixonado por uma pelúcia do Foxy. Ela ganhou, ele não. Daí o Alec ficou todo bravo, né? Daí o Alec rasgou a pelúcia do Foxy e, por maldade, se trancou dentro de uma sala, chorando. E essa parte eu tenho que dizer que eu chorei também, que nem ele. E porque é muito triste como ele é um garoto que só quer o amor dos pais, mas os pais nunca dão amor pra ele. Ele é mal assim por causa que os pais nunca ligaram pra ele. Mas daí acontece que aparece um Frederico ali, um bonequinho de Fred, muito esquisito, que fala com ele. Daí ele começa a meter uns papos meio estranhos, parece que o bonequinho tá deixando o cara meio maluco das ideias. O cara parece que tinha fumado umas 5 bilhões de vezes, porque ele tava todo alucinado, mano. Tava vendo um monte de zigue-zague em volta dele. O cara fumou muito, mano. E daí do nada o animatrônico oferecendo droga pro cara. O animatrônico do nada, ele do nada rouba o corpo do Alec e começa a fazer o Zóio gravar vídeo. Não, tá, essa parte foi inventada, tá? Eu que inventei. Daí ele vira o Alec e o Alec vira o Fred. O Fred vira o Alec e o Alec vira o Fred. Não faz sentido nenhum, mas pra mim eu entendi a história, né? Que é o final da história, que é bem agoniante de ver. Porque daí um funcionário pega ele, taca num lugar, era todo estocado, era um monte de Fredinho. Porque aquele Fred pegava almas. Credo, mas tá, credo. Vamos continuar. Também conhecido como Out of Stock, fora de estoque no inglês, traduzindo do inglês para português. A história é sobre um guri bem, ele que é um guri muito apressado, que parece que tem depressão. O guri parece o Felca, só que com 5 quilos de café a mais. O guri é muito agitado. Ele queria pegar uma polícia do Bonnie, uma pelúcia do Bonnie. E daí chegou do nada um dia que ele foi lá na loja, só que tava esgotando. Daí ele roubou a pelúcia e do nada virou notícia. A polícia inteira tava caçando ele. E daí do nada ele tava lá em casa, mas o animatrônico parecia meio estranho. Era um coelho verde, todo dentudo, esquisito. Daí o bicho foi lá e começou a se mexer.
e tentou atacar ele. Mas daí ele se meteu nos trilhos do trem e quando o animatrônico foi pular nele, o animatrônico foi atropelado pelo trem e se desmontou que nem um boneco de Lego. História curta. Acabou. E olha, eu te entendo. O primeiro livro que eu falei que era muito gigante, mas esse daqui... Não, tirando os epílogos que eu ainda não li, eu só vou ler depois que eu terminar, né? Esse livro inteiramente só tem 246 páginas. É bem pouquinho se você quer iniciar uma leitura para se tornar um grande leitor de livros. Então, assim, ó. Fetch. Minha nota para Fetch. 10 de 10. Muito bom. Uma história do Everson Zóio. Eu vou dar uma nota 8 de 10. Achei bem fraquinha a história. E o animatrônico só aparece bem no finalzinho. Tipo, quase nem dá tempo de entender como é que ele é. E a última história eu vou dar uma nota 8 também. Porque, assim, ó, não gostei muito. Foi meio que uma história que, por mais que seja bem rápida, não achei bom. Então, tá na hora de deixar essa coisa aqui, ó. Essa bomba aqui. E partiu para a nova história. Vamos lá pra hora de acordar. Né? Tá na hora de acordar. Eu ainda tô lendo esse livro? Tô. Mas eu vou dar minha opinião. Peraí, eu vou deixar meu dedo aqui segurar. Bem, a gente já sabe que essa edição ela começa bem bonitinha, ó. Ela é toda arrumadinha. E eu não vou mostrar como é que é por dentro pra nos marcar. Mas bem, vamos falar das histórias. Deixa eu marcar de novo, né? Eu tô lendo essa bomba. Deixa eu usar aqui. Bem, a primeira história é a da Delilah. A Delilah é uma moça que já foi, que terminou com o marido, né? Ela era casada, não é mais. Ela, como eu posso dizer, ela é muito depressiva. Ela não gosta de pessoas, ela sempre acorda à tarde. Ela está sempre atrasada e a única pessoa que consegue acordar, ela é a vizinha dela, que é muito mais legal do que ela. E eu sempre penso em uma vizinha gorda loira com roupas de flor. Quando eu vou pensando nessa personagem, eu penso nisso. Mas a Delilah, eu penso que o Felca no gênero ao contrário. Eu penso no Felca feminino. E, bem, assim, é que ela vai numa venda de garagem, ela acha essa bonequinha estranha. Só que daí ela ficou com muita raiva porque essa boneca só ficou atrasando ela durante o trabalho dela. Então ela ficou muito brava, tacou a boneca no lixo. E daí começou a ruindade. A boneca não parava de tocar o alarme. Mesmo que a boneca não tivesse lá, o barulho continuava. E durante a história inteira, ela fica maluca, a boneca enlouquece ela. E eu, sinceramente, não gostei. Por mais que o conceito seja muito legal, eu não gostei. E o final realmente foi bem ruim, foi meio paia. Ela literalmente só se prende dentro de um ventilador, duto de ventilação, o barulho para e acabou. Ela não vai morrer ali, né? Porque a gente sabe que depois ela vai ser tirada e o barulho vai continuar. Então, tipo, que final broca. Não gostei. A segunda história é a história do Stanley, que ele é um cara que tinha namorada, não tem mais. E ele quer trabalhar. Ele vai trabalhar na Fred Fazbear Pizza da Circus Baby. E lá tem umas bonequinhas, que é as menirinas. Elas parecem umas mini bailarininhas. Magrinha, mais magra que eu acho que não tem como ser mais magra que eu. E essas bonequinhas, tudo estranha, esquisita. E daí um dia Stanley tava lá trabalhando. Daí apareceu uma bonequinha dela, queria que ele levasse ela pra casa, mas o boneco tava meio quebrado. Daí quanto mais os dias passavam, mais os bonecos quebrados apareciam e mais doente ele ia ficando da garganta. E ele não queria ir pro hospital porque o pai dele morreu no hospital. E essa cena eu achei meio desnecessária a explicação. Sei lá, eles poderiam dizer que só medo de infância, a criança não gosta de hospital. E, sei lá, ele pode se perder. Pode ser um motivo bem mais bobo, mas não precisava matar um personagem. E daí, sei lá, a história continua, ele fica doente, até que no final ele descobre que uma boneca
que as bonequinhas entraram dentro do corpo dele. Então ele tava que nem uma baleia jubarte. E daí ele caiu no chão. E daí uma bonequinha entrou dentro do corpo dele e acabou. Tipo, não sei nem o que aconteceu. E a segunda história é do Devon, um garoto esquisitamente estranho, parece eu, escreve histórias de terror, é apaixonado pelo terror. Só que diferente de mim, ele teve que ser mandado para a diretoria por causa dessas histórias dele, porque ele fez isso numa redação. E adivinha, ele é apaixonado por uma garota, ele tem um amigo chamado de Mike. E eu acho que eu já entendi o porquê que eles estavam sem genialidade para dizer que ele é um garoto com crush, né? Na história passada a gente tava vendo um garoto crushado. Mas daí que continua a história. Aparece um garoto que é o Wazaki. O Wazowski. Eu chamo ele de Mike Wazowski. Porque ele é pequeno, ele é grande. Não sei, o Mike Wazowski. O Mike Wazowski, que é o Kelsey. Kelsey, eu chamo de Kersey. O Kersey é um garoto novo que na história ele é um garoto normal, muito gentil, que tem comida boa, sendo que o Mike só é amigo dele por causa da comida, do pão dele. Pra mim, eu que nem trago merenda muitas vezes, eu acho que é por isso que ninguém vai brincar. Mas assim, daí ele tá lá, daí as garotas começam a gostar dele, todo mundo vira amigo dele, tipo, e o Devon fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Era 3 garotas em volta dele e uma das garotas era a que ele gostava. Daí, do nada, no final da história, ele vai com as garotas para a casa dele. Já não tava pensando em muita coisa boa, né? Daí ele volta pra buscar os guri. Mas ele disse que só vai buscar no próximo fim de semana pra festa. E eles perguntam, o que os guri estão fazendo lá até o próximo fim de semana? Acho que elas já vão ter sair. Mas daí eles invadem a localização que era onde o guri foi. E era uma Fred Fazbear Pizza. Onde lá dentro ele achou um Golden Fred, um urso amarelo, Frederico amarelo. Ele enfiou a mão dentro da boca do bicho. O bicho fechou a boca. O guri ficou com o braço preso nessa boca de animatrônico. E ele ficou lá. E durou um século e ninguém salvou ele. Daí ele olhou pra dentro da boca do bicho. Ele viu que tinha o Kelsey morto. E final não feliz. Eu não gostei desse livro. Primeira história, nota 5 de 10. Não gostei, achei muito arrastado. Segunda história, nota 8 de 10. Não achei muito boa e meio ruim. E a última história eu vou dar uma 7, porque ela... Acho que eu não sei, acho que eu vou dar uma nota 6. Por mais que seja bem decadente, foi bem melhor que as 2 primeiras histórias. Então, pega esse livro. Esse aqui, ó. E bora pro último livro. Esperto, meu nobre, é o nome desse livro. E, bem, também da Intrínseca, ó. Todos os livros é da Intrínseca. Tanto que eu comprei um novo unboxing de livro. Sim, unboxing. Vai vir o livro 5, 6, 7, 8. Eu vou abrir com vocês quando ele chegar. Que no caso vai ser amanhã. Que felicidade, né, galera? O negócio vai chegar amanhã aqui. E a gente vai ter que fazer o quê? Se preparar pra ser feliz. Porque eu quero. Mas bem, olha que belezinha. Um beijo aqui. Ai, que lindo. Esse livro tem o Fox na capa, mas vamos lá para as histórias. Primeira história. A edição é bem válida mesmo. E como eu gosto muito da cor roxa, eu vou dizer que esse livro vai ser bom. Eu ainda não li, mas eu conheço as histórias desse livro porque eu via resumos do Fred Fazbear, Fred Vídeos. Eu não lembro, Fazbear Vídeos. Era um canal aí de um cara que ele fazia uns vídeos assim falando que a logo dele era do Special Delivery, acho que era em volta da Fred, todo preto e branco. E que ele já fez o resumo das histórias do FNAF. E que, bem, eu conheci esse cara faz bastante tempo. Eu sou muito inscrito dele. Mas, bem, a primeira história Chegue Mais Perto, que é sobre um guri. Que ele zoou o irmãozinho dele. Ele tem uma crush, né? Só que daí, um dia ele vai colocar o irmãozinho dele perto da Pirate Cove, que é onde tem o canal do Pirate Cove e o Fox, gravando seus vídeos. E daí a gente encontra lá dentro um Fox que amaldiçoou o guri. Daí ele fala que para se tornar um pirata precisa perder uma perna, uma mão e um olho.
Daí começa a ficar tudo estranho. Primeiramente que ele quase perdeu a perna um dia. Depois, outro dia, ele tava lá brincando, daí do nada caiu um negócio de vidro na mão dele e arranhou. Daí do outro dia ele tava pescando e a vara de pesca foi no seu olho. Ai, essa cena foi meio violenta. Daí tinha uma peça de teatro que eles estavam fazendo. Só que ele tava escutando o Fox correndo atrás dele. Daí o Fox pareceu que nem o policial do Tá Chovendo Hambúrguer correndo atrás dele. Ele correu no meio da rua, foi atropelado pelo busão e acabou. Daí ele foi lá no hospital e lá no hospital os caras pegou ele. A outra história é a da Casey. Casey, chama de Carsey, de carteira. A carteira é uma guria que tá, tipo assim, tá meio nada a ver na vida. É uma bandida que tá roubando coisa aí no meio da rua. Daí aparece um dia, ela rouba de uma criancinha da bolsa de uma mulher que tem uma filha lá da Circus Baby um negócio, um óculos daqueles de filme, sabe? 3D. Daí ela coloca, daí ela fica enxergando a Balora dançando. Quanto mais ela dançava, mais perto ela ia ficando. Daí a história vai avançando com um drama enorme dela dela tá sendo perseguida pela Balora. E ela ter sonhos, né? Porque sonhos sempre aparecem nesses livros pra mostrar que é o animatrônico que tá perseguindo, né? Que é uma maldição. Eu acho que isso parece novela, essa Fazbear Fright, né? Esse pavor de Fazbear parece uma baita de uma novela. De cada episódio é uma história diferente. E no final todo mundo morre, né? Nunca tem um final feliz. Mas nesse final ela tenta roubar roupas, ela não fica feliz. Ela vai devolvendo coisas, devolve pra velhinha que ela roubou a roupa, devolve pra mulher que ela roubou o negócio e a Balora para de perseguir ela e final feliz. E assim, ó, vou te dizer, eu acho que essa história é bem linda, por mais que eu nem tenha lido nessa bola. E a última história é da Chica, mano, que é a história do... Qual é o nome dessa história? Voltando para casa. É que a história que a gente tá lá é uma guria que ela tem outra irmã, né? Deixa eu ver. Samantha. A Samantha. A elefanta. Samantha tá lá, ela tem uma irmãzinha. Daí um dia a irmãzinha dela sumiu. Ela só lembra que tinha um animador de galinha levando o chicken banana. Daí do nada ela começa a desvendar os segredos. Ela acha um cofre secreto com uma boneca delas que elas haviam perdido. E ela descobre que a sua irmãzinha agora possui a Chica, o animatronic do FNAF. E que temos um final feliz. Temos, porque pelo menos ela não morre no final dessa história. E assim, ó, eu vou dar pra esse livro uma nota de... A primeira história, vou dar uma nota 9, muito boa. Segunda história, 10, de primeira. Terceira e última história desse livro, uma nota... Deixa eu ver uma nota boa que combine. Uma nota... que combine mesmo, vou dar uma nota 8. E bem, vou colocar o último livro aqui, antes de eu comprar os nó. Fazbear Fright Exterminado, nossa... Ó, que beleza, ó os meus 5 livros que eu tenho de FNAF. Bem, e juntando minha opinião, os melhores livros de FNAF são Fetch, que eu tirei mais nota boa foi Fetch, Into the Pit e Olhos Prateados. Into the Pit tá quase saindo porque muitas histórias eu... Então, se você gostou desse vídeo falando dessas histórias da Fazbear Fright, deixa o like, se inscreve no canal e goodbye.